Boa noite. Boa noite. TSE começa a julgar amanhã a ação que pode tirar Temer da presidência. O processo trata da cassação da chapa eleita em 2014 por abuso de poder. Ex-assessor de Temer deve ser transferido para o presídio da Papuda só na quarta-feira. Preso no sábado, Rocha Loures pediu para ficar na sede da Polícia Federal em Brasília. A Polícia Federal encaminha 84 perguntas a Temer. O inquérito investiga suspeitas levantadas por delação de Joesley Batista. Defesa de Lula tenta suspender o depoimento de Emílio Odebrecht ao juiz Sérgio Moro. O empreiteiro é ouvido sobre nova sede do Instituto Lula e apartamento em São Bernardo. A Prefeitura instala contêineres para atender viciados no centro de São Paulo. As unidades já usadas na Fórmula 1 terão equipes médicas e de assistência social. Polícia britânica identifica 2 dos 3 terroristas do ataque de sábado em Londres. 7 pessoas morreram e 21 continuam em estado crítico. O Jornal da Gazeta está no ar. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o deputado cassado Pedro Correia, do Partido Progressista, contradiz Lula e mostra fotos para provar que não era desconhecido do ex-presidente. O ex-parlamentar prestou depoimento por meio de videoconferência. Nesta ação penal, o ex-presidente Lula é acusado de receber como propina um terreno onde deveria ser construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista em São Bernardo do Campo. Os valores teriam chegado a 75 milhões de reais em 8 contratos com a Petrobras. Pedro Correia, do Partido Progressista, voltou a dizer que o ex-presidente sabia dos desvios na estatal. Ele também apresentou fotos com Lula, na tentativa de desmentir o petista. Em seu depoimento, no dia 10 de maio, em Curitiba, o ex-presidente negou ter relações com Correia. Segundo o deputado cassado, as imagens mostram cenas de reuniões que ocorriam no Palácio do Planalto para tratar supostamente de pagamentos de propina aos parlamentares da base aliada, para garantir o apoio ao governo Lula. Gostaria, inclusive, de anexar depois essas fotografias para mostrar no processo de que eu não era um desconhecido do presidente Lula, como ele afirmou que não tinha nenhuma relação comigo. Eu vivia no Palácio do Governo, no Palácio do Planalto, porque eu era presidente do partido e, consequentemente, participava pelo menos 2 vezes por mês das reuniões do Conselho Político. Correia relatou ao juiz Sérgio Moro como era o esquema dentro do PP. Segundo ele, apenas o deputado José Janene, morto em 2010, e o doleiro Alberto Youssef seriam os operadores. Nós tínhamos um acordo de nenhum parlamentar procurar os empresários. Quando nós fizemos a reunião da bancada, que escolhemos então os operadores, nós acertamos que só Janene procuraria os empresários para evitar de que o empresário ficasse sendo procurado por vários parlamentares e depois então ficasse dando desculpa, dizendo que acertou com fulano, acertou com cicrano. Pedro Correia teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em 2006. Ele foi condenado no mensalão petista e depois foi preso novamente pela Polícia Federal por causa das investigações da Operação Lava Jato. No esquema de corrupção da Petrobras, foi condenado a 20 anos e 7 meses de prisão. Correia aguarda a homologação da sua delação premiada e atualmente está em casa por questões médicas. Durante a audiência, houve um novo embate da defesa do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. O bate-boca começou após o advogado do petista, Cristiano Zanin, perguntar a Pedro Correia se ele confirmava uma afirmação feita em outro depoimento. A defesa está confundindo o testemunho. Bom, Vossa Excelência que parece estar respondendo no lugar da testemunha. Moro questionou se Zanin estava querendo humilhar a testemunha. A defesa está querendo o quê? Humilhar a testemunha, doutor? Não, Excelência, eu fiz uma... está querendo humilhar a testemunha, eu fiz uma contradita. Depois, então, o juiz perguntou se o advogado tinha mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta sobre fatos? Que a testemunha eu fiz as perguntas. Se as perguntas, infelizmente, incomodam, eu lamento. Mas eu já fiz as perguntas e não tenho mais perguntas a fazer. Que bom. Em nota, o advogado de Lula disse que há fragilidade no relato de Pedro Correia e que tentou adiar o depoimento dele, mas sem sucesso.
A defesa do ex-presidente informou ainda que Correia refez o seu depoimento para permitir denúncia contra Lula. O ex-deputado federal e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, vai ser transferido para o presídio da Papuda, no Distrito Federal, na quarta-feira. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado. Na decisão que autorizou a prisão de Rocha Loures, o ministro Edson Fachin afirmou que a medida foi tomada para evitar ações criminosas. A transferência de Rodrigo Rocha Loures estava prevista ainda para hoje, mas foi adiada até a próxima quarta. Até lá, o ex-assessor de Michel Temer também deve prestar depoimento às autoridades. A defesa diz que Rocha Loures pretende usar o direito de ficar em silêncio. O suplente de deputado foi preso preventivamente no sábado de manhã, apenas um dia depois do segundo pedido de prisão feito pela Procuradoria-Geral da República. A medida foi autorizada pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. O primeiro pedido de prisão de Rocha Loures foi negado porque, na época, ele ainda exercia o mandato de deputado. E a Constituição prevê que nenhum integrante do Congresso Nacional pode ser preso, a não ser em flagrante inafiançável. E apesar de considerar fundamental a prisão de Loures, o ministro Fachin optou por apenas afastá-lo do mandato. Mas na semana passada, Rocha Loures deixou o cargo depois que Osmar Serralho, de quem era suplente, saiu do Ministério da Justiça e voltou para a Câmara dos Deputados. Serralho não aceitou ser realocado no Ministério da Transparência e acabou tirando a vaga de deputado de Loures. Ele está sendo investigado no mesmo inquérito que o presidente, apesar de não ter mais foro privilegiado. Os dois são suspeitos de ter cometido crimes de corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. Em abril, Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com R$500 mil do ex-executivo da JIF, Ricardo Saldi. O suplente de deputado atuaria como intermediário de Temer para atender aos interesses da empresa no governo. Os R$500 mil eram a primeira parcela de uma propina que seria paga toda semana ao longo de 20 anos para o presidente e para Rocha Loures, segundo os delatores do grupo. Em troca, Joesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, queria ajuda para ganhar uma disputa no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Numa conversa com o empresário em março, os procuradores dizem que Temer indicou Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança. Vai ser retomado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer eleita em 2014. É a primeira vez que o tribunal analisa um pedido de cassação de um presidente da República. O presidente Michel Temer começou a semana reunido com os principais auxiliares da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral, Moreira Franco, ambos do PMDB, também com o novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, com o ministro da Defesa, Raul Jugman, do PPS, com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoin, e com o articulador político do governo, Antônio Embaçaí, do PSDB. Nas conversas, a prisão do suplente de deputado federal e ex-assessor próximo a Temer, Rodrigo Rocha Loures. O receio do Planalto é que ele possa fechar um acordo de delação premiada. A outra pauta foi o julgamento que recomeça amanhã às 19h no Tribunal Superior Eleitoral, o que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. A ação no TSE foi proposta pelo PSDB, hoje da base governista. Os tucanos acusaram a campanha de Dilma de cometer abuso de poder político e econômico. O partido diz que houve Caixa 2 e o uso de dinheiro público desviado da Petrobras. Só que agora, depois da delação dos empresários da JBS Friboi, o PSDB está dividido. Uma ala encabeçada pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, João Dória, defende a permanência do partido no governo. Na sexta-noite, Temer e Alckmin se reuniram em São Paulo para tratar do assunto. Já uma ala com chamados cabeças pretas, formada por deputados federais mais jovens, pede o desembarque imediato do governo. Mas a decisão definitiva só deve sair mesmo depois do julgamento do TSE. O futuro político de Temer no TSE pode ser selado por 7 ministros. O Ministério Público Eleitoral já opinou pela cassação da chapa, indicando para Dilma Rousseff o impedimento de assumir cargos públicos pelos próximos 8 anos. Já para Michel Temer, a perda do mandato, mas isentando o presidente de perder os direitos políticos.
A defesa de Temer argumenta que as condutas dele e de Dilma devem ser julgadas separadamente. Afirma que os candidatos tinham contas distintas e que a arrecadação feita por Temer correspondeu a uma parcela mínima do total da chapa. Já a defesa de Dilma nega que a campanha eleitoral tenha cobrado propina de empresários ou recebido caixa 2 e diz que as condutas de Dilma e Temer não podem ser separadas e que o resultado do julgamento deve ser o mesmo para ambos. Nas alegações finais, o PSDB afirma que há comprovação da participação de Dilma em abusos ocorridos na eleição, mas defende que Temer seja inocentado. O ministro Herman Benjamin, relator da ação no TSE, será o primeiro a votar. Depois, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Em seguida, os novos ministros Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Depois, os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e, por fim, o presidente do TSE, Gilmar Mendes. Foram reservadas 4 sessões. A celeridade do julgamento vai depender se algum ministro pedir vista, o que adiaria a conclusão. Mas o ministro Gilmar Mendes já sinalizou que o caso deve ser encerrado ainda este mês. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal 84 perguntas para o presidente Michel Temer. As perguntas dizem respeito a gravações de áudio feitas por Joesley Batista, da JBS Friboi, entre ele e o presidente. As perguntas, que devem ser respondidas por escrito, são parte do inquérito aberto para investigar o presidente, em razão do que os delatores da JBS informaram ao Ministério Público Federal. O prazo para as respostas é de 24 horas a partir da notificação. Mas, de acordo com o ministro Luiz Edson Fachin, o presidente não é obrigado a respondê-las. Temer é investigado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o clima no Planalto na semana de julgamento da chapa Dilma Temer. Na semana da retomada do julgamento sobre as irregularidades na campanha presidencial de Dilma e Temer no TSE, Brasília respira uma atmosfera belicosa. O Palácio do Planalto transformou-se num bunker. Temer se arma para resistir no cargo. O presidente avalia que não será cassado pelo TSE, mas já avisa que recorrerá se o veredito for adverso. No mais, Temer se prepara para a próxima batalha, a denúncia que a Procuradoria-Geral da República fará contra ele no STF, acusando-o da prática de crimes como corrupção, obstrução de justiça e formação de organização criminosa. Quando assumiu a cadeira de Dilma, Temer dizia que uma de suas metas era pacificar o país. Hoje, o presidente se vê no centro do que ele próprio chamou de conflito institucional. Há 20 dias, a prioridade de Temer era salvar as reformas econômicas no Congresso. Agora, ele luta para salvar o próprio pescoço. Sabe que, se cair, viverá um drama parecido com o de Lula, cada vez mais próximo das grades. Temer está pintado para a guerra. Ele enxerga inimigos em toda parte. No TSE, o relator do pedido de cassação, Herman Benjamin. No STF, o relator da Lava Jato, Edson Fachin. Na Procuradoria, Rodrigo Janot. No Congresso, o pedaço do PSDB que prega o rompimento. Numa crise como essa, ou o sujeito é parte da solução ou é parte do problema. E Temer já não se parece com solução. Sua disposição para a resistência indica que Temer se tornou um problema de longa duração. Boa noite. O procurador do Distrito Federal, Ivan Cláudio Marques, abriu hoje um inquérito para apurar se o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma receberam 80 milhões de dólares do grupo JF em contas no exterior. A acusação faz parte da delação do empresário Joesley Batista. A investigação fica a cargo da Procuradoria da República por determinação do ministro Edson Fachin, já que os ex-presidentes não têm mais foro privilegiado. As informações são do jornalista Gabriel Mascarenhas, da revista Veja. A polícia confirmou a prisão de 12 suspeitos de ligação com os ataques em Londres, que deixaram pelo menos 7 mortos no sábado. Segundo a polícia, os suspeitos vão ser investigados por conexão com os responsáveis pelos ataques na Ponte de Londres e num mercado público da cidade. Além dos 7 mortos, 48 pessoas feridas no ataque continuam hospitalizadas, 21 em estado crítico. O governo britânico confirmou que 2 dos 3 terroristas mortos logo depois dos ataques já foram identificados. Quran Azad Butt era britânico de origem paquistanesa
e era observado pelos serviços de segurança, mas não era considerado uma ameaça. Rashid Ridwani era marroquino, de origem líbia e não era conhecido dos serviços de segurança britânicos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu que seja aprovada uma versão mais dura do decreto anti-imigração que assinou em março, mas foi bloqueado na Suprema Corte. Trump quer restringir ainda mais a entrada de imigrantes em território americano, como uma medida de segurança. Agora à noite, a polícia de Londres anunciou a libertação dos 12 presos hoje sob suspeita de ligação com o atentado. Eles prestaram depoimento e foram soltos, sem acusações. A Arábia Saudita e mais 4 países do Oriente Médio anunciam rompimento de relações com o Catar e acusam o país de apoio ao terrorismo. Em um comunicado conjunto, os países do Golfo Pérsico alegam que o Catar tem apoiado grupos extremistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, e posto a segurança da região em risco. O rompimento de relações teria sido provocado também pela aproximação do governo do Catar com o Irã, considerado o grande rival regional da Arábia Saudita. Além do fim das relações diplomáticas, os países do Golfo anunciaram o fechamento dos espaços aéreos, dos acessos terrestres e marítimos. O Catar rejeitou a decisão e afirmou que o objetivo da medida é asfixiá-lo economicamente, por meio de acusações sem fundamento. A crise na região do Golfo ocorre pouco mais de 2 semanas depois da visita do presidente americano Donald Trump, em que ele pediu união contra o terrorismo. A Arábia Saudita, de maioria sunita, é o principal aliado dos Estados Unidos na região e se opõe ao Irã, de maioria xiita. Os assassinatos representam hoje quase a metade das causas de morte de jovens de 15 a 29 anos, aqui no Brasil. Na comparação com os estados, São Paulo reduziu os homicídios quase pela metade. Os dados divulgados hoje são do Atlas da Violência 2017, o relatório do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, em 2015, aconteceram 31.264 homicídios de jovens no Brasil. Os assassinatos representam 47,8% das causas de morte de jovens de 15 a 29 anos no país. A taxa de homicídios por 100 mil pessoas nessa faixa etária cresceu 17,2% entre 2005 e 2015. A vulnerabilidade social provocada principalmente pela falta de educação básica, seria uma das razões para explicar os números. O percentual de homicídios como causa de morte entre os jovens sobe ainda mais se o recorte for feito por pessoas de 15 a 19 anos, chegando a 53,8%. Por estado, São Paulo conseguiu reduzir 49,4% dos homicídios de jovens entre 2005 e 2015, enquanto no Rio Grande do Norte a elevação registrada foi de 292,3%. Segundo o Ministério da Saúde, a demora na divulgação dos dados ocorre porque é preciso aguardar que todas as informações sejam passadas dos municípios para os estados e depois ao Ministério. E não há um prazo estabelecido para que isso ocorra. Depois as informações são checadas, só então divulgadas. Depois de protestos de moradores, a Prefeitura de São Paulo mudou o local de instalação de contêineres para atender usuários de drogas. Mais afastadas da Praça Princesa Isabel, as instalações usadas por equipes de Fórmula 1 estão quase prontas para receber os dependentes que aceitarem tratamento. O atendimento, segundo a Prefeitura, deve começar essa semana. Quando acordou para passear hoje cedo com os 2 cachorros, a Ana Cláudia viu de perto a estrutura montada para acolher usuários de drogas e moradores de rua da Cracolândia. Eu acho interessante, mas o ruim é que eles não querem ajuda. A gente que mora aqui, a gente sabe que é muito complicado. Forçar a gente não pode, mas está ali disponível, tem uma equipe boa que sempre está de olho, pedindo, ajudando, ó, vamos aqui, vamos ali. Eu apoio. Os 25 contêineres foram instalados na rua General Couto de Magalhães, dentro do estacionamento da sede da Guarda Civil Metropolitana, bem perto da Estação da Luz, na região central. Em cada dormitório foram colocados beliches com capacidade para até 8 pessoas.
As estruturas foram emprestadas por empresas que já utilizam esses equipamentos durante a corrida de Fórmula 1 em Interlagos. O espaço também vai contar com refeitório e atendimento médico. Aqui neste outro contêiner que está sem iluminação por enquanto, a ideia é que sejam instalados chuveiros para que os usuários de drogas possam tomar banho. E aqui deste outro lado vai ficar o banheiro propriamente dito. Neste momento já foram instalados aqui pias, também um mictório e ali do outro lado vasos sanitários para que essas pessoas também possam utilizar. A intenção era instalar os contêineres em um terreno bem ao lado da Praça Princesa Isabel, para onde os usuários migraram. Mas depois de protestos de moradores, a prefeitura desistiu da ideia. Agora, em novo endereço, o espaço continua dividindo opiniões. Eu acho que não funciona. Por quê? É difícil, mexer com esse povo é difícil, né? Tirou de um lado e jogou para o outro. Aí vai jogar para cá? Acho que é bom, né, o que eles estão fazendo. Tirou o pessoal de lá e estão correndo atrás de resolver essa questão aí. Desde o dia 21 de maio, a prefeitura diz que já fez 145 internações voluntárias. No total, foram 10.300 abordagens de usuários de drogas, que resultaram em 5.656 encaminhamentos. 4.677 pessoas recusaram atendimento. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 80% dos entrevistados são a favor da internação compulsória dos dependentes químicos da região. Já sobre a operação do dia 21 de maio, que resultou na desocupação da Cracolândia, 59% disseram aprovar a ação. A mesma pesquisa aponta que a aprovação do prefeito João Dória, do PSDB, se manteve estável. O índice está em 41% contra 43% da última pesquisa e, portanto, está dentro da margem de erro, que é de 3 pontos. A porcentagem dos que consideram o governo regular ficou em 34%. O índice dos que desaprovam a gestão do Tucano passou de 20% para 22%. A pesquisa foi feita no dia 1º de junho e ouviu 1.125 pessoas. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Felipe Sabará, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sobre a Cracolândia. Em semana decisiva para a permanência de Michel Temer no governo, o presidente da República promulgou o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Na cerimônia em Brasília, Temer fez questão de enfatizar que a economia brasileira segue no caminho certo, apesar das denúncias que ameaçam o seu governo. O Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas foi ratificado em setembro do ano passado pelo presidente Michel Temer e agora ganhou força de lei com a promulgação feita hoje no Palácio do Planalto. O evento fez parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente também assinou um decreto que cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no Pará, e que amplia 3 unidades de conservação que já existem: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a Reserva Biológica União, no Rio de Janeiro. No discurso, Michel Temer destacou a volta, mesmo que modesta, do crescimento econômico. O nosso compromisso tem sido colocar o país nos trilhos do crescimento com respeito ao meio ambiente. A responsabilidade é uma palavra-chave do nosso governo. Responsabilidade nos domínios fiscal, social e, como podemos ver aqui, também no domínio ambiental. Eu quero ressaltar muito que o fim da recessão, nós combatemos muito a recessão com a qual pegamos o país, ela mostra que o caminho que o nosso governo escolheu é o caminho responsável. É o caminho do crescimento, do emprego, da prosperidade. Mas as ações que hoje anunciamos mostram também que trilhamos o caminho da sustentabilidade. E agora vamos ao comentário de economia, aliás, de política, com o Bob Fernandes. Começa nessa terça no TSE o julgamento da chapa Dilma Temer por uso de Caixa 2 e propina na eleição de 2014. Rocha Loures, ex-assessor de Temer, foi preso no sábado. Loures, aquele filmado correndo com 500 mil da JBS Friboi numa mala. Expectativa de delação a ser feita por Loures. Boataria sobre Loures em outro grampo telefônico.
Em sociedade, tudo se sabe. Com redes sociais, se sabe na mesma hora. No domingo, showmício com dezenas de milhares de manifestantes no Largo da Batata. O rapper Mano Brown, do Racionais, deu a letra. Disse, de repente, o comandante é o mais corrupto. Foi pego com a mão na cumbuca. Flash, perdeu o malandro, já era. Sai, diretas, já, fecha aspas. Outra letra quem deu para Pedro Venceslau do Estadão foi Elcinho Moco. Marqueteiro de Temer, Elcinho foi delatado por Joesley da JBS Friboi. Elcinho acusado de, a pedido de Temer, ter recebido 3 milhões em propina da JBS, campanha de 2010. Elcinho agora conta. Em maio de 2016, recebeu de Joesley 300 mil e uma ordem. Eu pago. Vamos derrubar essa mulher. Essa mulher era Dilma, a quem Joesley se referiu como ingrata, grossa e incompetente. Elcinho revela detalhes de como se deu parte do financiamento do movimento Fora Dilma. Cita empresários, sindicatos patronais e movimentos sociais. Aqueles movimentos obscuros, comandados por figuras obscuras para a produção de notícias tão obscuras quanto. Segundo o marqueteiro de Temer, com a dinheirama também obscura, contratavam carros de som, bandanas, pagavam por bandeiras, assessoria de imprensa, etc. Elcinho esquece de citar os pichulecos, mas acrescenta, teve gente que comprou camisa da seleção brasileira e foi para a rua. O Joesley estava nessa lista. Ele se ofereceu para custear o monitoramento digital nesta fase. Só agora começa a ser contada a história da farsa montada para a ascensão de Temer, hoje um zumbi. Ou o comandante pego com a mão na cumbuca, segundo a letra dada por Mano Brown. Boa noite. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi estabelecida em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, durante a Conferência de Estocolmo. Aqui em São Paulo, várias atividades foram realizadas para comemorar a data. Olhar para esse verde do Parque Trianon na Avenida Paulista é um descanso para os olhos. Mas repare bem, tem uma árvore ali que dominou a paisagem. A palmeira, tá em todas, né? Lógico. A palmeira australiana, conhecida como Seafortia, virou um problema para o parque. É uma árvore ornamental exótica, que já é considerada uma invasora. Aqui dentro da mata a gente encontra várias sementes dessa palmeira e a gente percebe também que as sementes brotam com muita facilidade. Olha, cada um desse aqui é um brotinho da palmeira e não leva muitos anos para eles se transformarem em árvores grandes como essa daqui. Gradativamente ela vai competindo junto com as outras espécies nativas e as outras acabam morrendo, né? Ela vai ganhando essa briga. Ela vai ganhando essa briga, exatamente. Muito curioso mesmo, eu não sabia que uma árvore era para levar a outra. Em 1 ano e meio, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente pretende remover a cerca de 500 palmeiras e substituir por árvores nativas da Mata Atlântica Paulista. Será preciso autorização de órgãos de tombamento do parque. Hoje, as primeiras 138 novas mudas foram plantadas em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Na Zona Oeste, os parques estaduais Cândido Portinari e Vila Lobos também estão com novidades. O que parece ser apenas a cobertura do estacionamento é, na verdade, parte de uma usina de geração de energia solar, a primeira instalada em um parque público do Brasil. São 2.095 painéis que transformam os raios do sol em energia suficiente para atender a demanda do estacionamento, lanchonete e as áreas de esportes. Mesmo em um dia nublado, chuvoso como hoje, os parques não ficam sem energia elétrica porque eles continuam ligados ao sistema tradicional. E um compensa o outro. A economia na conta de luz será de R$ 270 mil por ano. O projeto de 17 milhões foi custeado por um programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e está funcionando há 15 dias. O parque passa então a produzir a sua própria energia elétrica. E é mais um benefício sustentável, né, que o Estado traz para os frequentadores do parque. E também tem um motivo de se reduzir a conta de energia elétrica de instalações públicas.
Depois de um fim de semana de muito sol, um fim de semana muito bonito aqui em São Paulo, fomos todos surpreendidos com uma chuvarada logo de manhã, hein? Pois é, mas à tarde a chuva perdeu força e as temperaturas ficaram mais amenas. Nesse momento, os termômetros da cidade marcam 21 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país com Mariana Armentano. A frente fria que trouxe chuvas para São Paulo agora avança pelo oceano, mas ainda influencia o tempo no continente. Com isso, chove ainda desde o norte gaúcho até o sul do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. E com a umidade vinda da Amazônia, o tempo continua instável lá na região norte do país. Já em toda essa área em amarelo, que pega quase todo o estado de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e a região nordeste, o sol brilha forte nessa terça-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Curitiba, tempo fechado, chuvoso, com mínima de 16 e máxima só de 20 graus. Em Campo Grande, chove mais a partir da tarde e mesmo assim faz calor de até 29 graus. Na capital fluminense, nada de chuva e calorão em torno dos 34 graus. E em Recife, chuvinha rápida com predomínio de muito sol e máxima de 32. Agora, para São Paulo, a previsão ainda é de chuvas e muita nebulosidade por quase todo o estado. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia nas regiões leste, oeste e sul. No norte do estado, quem predomina é uma massa de ar seco, por isso o sol brilha forte e não chove por lá. E olha, já volta a fazer calor pelo interior, viu? Máxima amanhã de 30 graus em Marília, 32 em Araçatuba e 34 graus em Votuporanga. Em Ribeirão Preto, dia bem quente também, com máxima de até 33 graus. Só que mais aqui para o leste não esquenta tanto. Em Sorocaba, máxima de 24 graus amanhã e em Santos, 26 graus. Só que com o passar da semana, as temperaturas vão subir. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 17, máxima amanhã à tarde de 26 graus, ainda com chuvas. Chove também na quarta-feira, mas já faz até 27 graus à tarde. E na quinta-feira o tempo abre e as temperaturas ficam entre 17 e 28 graus por aqui. Um dia antes do julgamento da chapa Dilma Temer ser retomado no TSE, o dólar fechou hoje em alta. A moeda americana terminou o pregão cotada a R$ 3,28, valorização de 1,03% na comparação com sexta-feira. A Bovespa operou praticamente estável e fechou com 0,1% de queda. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O movimento mais pesado do mercado nesta segunda-feira, principalmente do dólar, que é mais sensível, já refletiu a expectativa em torno do julgamento da chapa Dilma Temer, que começa nesta terça. Vai ser um capítulo importante da atual crise política, que pode ter implicações para a economia. Falo de capítulo porque, em caso de condenação, Temer pode recorrer. Se for inocentado, tem as outras denúncias, como a delação da JBS. Agora, mais do que preocupação, com a permanência ou não de Michel Temer na presidência, o que se espera é que a agenda seja mantida e a economia possa seguir a trajetória de recuperação que começava a ganhar força. Essa é a maior expectativa não só do mercado, mas também de empresários e da população. Ninguém quer uma reversão do movimento mais favorável de atividade. Se Temer ficar, que tenha condições de governabilidade. Se sair, que seja substituído por alguém que tenha o mesmo compromisso com a correção de rota da economia. E tudo isso com a máxima rapidez possível, já que a indefinição também é ruim. Empresários já voltavam a contratar em algumas áreas, a refazer planos de investimento, apostando justamente na reação da atividade. O país voltava a ficar mais atraente para os investidores. A reação, que já seria gradual de qualquer modo, pode ficar um pouco mais lenta, mas é fundamental que tenha continuidade. E as reformas avancem, ainda que de forma mais modesta. A da Previdência é fundamental para estabelecer condições melhores para as contas públicas, até para o governo se adequar à PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. Ainda tem um programa de concessões de infraestrutura, cujo avanço depende muito de credibilidade, de confiança no quadro institucional do país, já que são projetos de longo prazo, como de rodovias. A economia brasileira está longe de uma retomada mais vigorosa, mas está num processo mais favorável. A preocupação é que esse processo seja muito comprometido pela crise política. Boa noite.
Daqui a pouco, os gols do Brasileirão. Corinthians vence o Santos e está no topo da tabela. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Água doce, limpa, fresca e saudável é fundamental para a nossa vida. A prefeitura de sua cidade precisa manter esse compromisso. Água pura. Uma casa não funciona sem água. Não há vida sem água. Por isso, precisamos fortalecer os municípios para melhorar a sua vida. A reforma tributária é a oportunidade para fazermos isso. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Depois de meses e meses de recessão, o Brasil finalmente começou a recuperar sua economia. A inflação já está controlada e o PIB voltou a subir no primeiro trimestre. Para seguir em frente, temos que concluir as votações das reformas que estão no Congresso. É isso que vai trazer os empregos de volta. Mas tem gente que quer fazer o país andar para trás. Você não quer, não é? Quem tem responsabilidade quer manter o país no trilho certo. PMDB, trabalhando hoje pelo Brasil. A região da Luz tem coisas lindas e é cheia de histórias. Agora, o governo do estado de São Paulo criou um projeto para dar uma nova vida a essa região. Eu fiquei surpreso quando eu descobri as obras do Complexo Júlio Prestes. Um projeto de habitação e reurbanização que, além de apartamentos populares, inclui comércio, uma escola de música e fica ao lado do novo hospital Pérola Byington. Quem trabalha aqui no centro vai poder morar pertinho também. E a gente vai redescobrir esse pedaço tão importante da cidade. Isso é inovação. E é com trabalho que a gente chega lá. Pro time do Gazeta Esportiva, futebol é coisa séria. Tem que parar com essa bobagem de que jogo vale tudo. Essa que é a grande verdade. Porque para nós o que importa é jogar limpo e levar para você as principais notícias do mundo da bola com seriedade e competência. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. O juiz Sérgio Moro ouviu hoje o empresário Emílio Odebrecht, presidente do Conselho Administrativo da empreiteira, na ação em que o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido da empresa terreno para a nova sede do Instituto Lula e cobertura vizinha ao apartamento dele em São Bernardo. Odebrecht voltou a falar sobre o departamento de propina dentro da empresa. Eu desafio qual é a empresa no Brasil que não tem isso. Não tem isto o quê? Que não tem recursos não contabilizados. Eu desafio. Mas vamos dizer, no meu caso particular da Odebrecht, isso vem desde a época de meu pai. E nessa relação estabelecida com o então presidente Lula, o senhor pedia que o grupo Odebrecht, ele lhe pedia que o senhor ajudasse, o grupo Odebrecht ajudasse financeiramente em campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Neste momento? Não. Neste relacionamento mantido pelo senhor com o então presidente Lula, houve pedidos de ajuda financeira para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores? Houve, como todos os presidentes daqui do Brasil, como do exterior, sempre pediam ajuda. A outra coisa é a maioria entrar no detalhe. Existia uma relação cerimoniosa, apesar da relação de confiança, apesar de uma relação que eu diria até de amizade, por longa data que nos conhecíamos,
não existia efetivamente algo onde a gente conversasse sobre valores. Tanto assim que ele indicava quem seria a pessoa dele, eu indicava quem seria a minha pessoa para ver como nós ajudávamos. O ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou ao juiz Sérgio Moro que a empreiteira reservou 12 milhões de reais para a compra do imóvel. Segundo ele, era uma contrapartida. Tinha essa disponibilidade de 12 milhões, e esses 12 milhões seriam usados para a compra da sede do Instituto Lula. Por que a Odebrecht adquiriria um imóvel para o Instituto Lula? Eu entendo em retribuição em contrapartida ao que o próprio presidente Lula fez no passado. Eu acho também em função da importância dele no governo, no então governo, e talvez e também no futuro político do próprio ex-presidente Lula na época. A defesa de Lula recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para tentar suspender os depoimentos de Emílio e de Alencar. Segundo os advogados dele, documentos das delações dos executivos do grupo só foram anexados no processo hoje e, por isso, não haveria tempo suficiente para analisar o conteúdo antes dos depoimentos agendados. Mas os depoimentos foram mantidos. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro negou um novo pedido de prisão do ex-governador Antony Garotinho, do PR. Na ação, o Ministério Público alegou que Garotinho usava o blog dele para constranger testemunhas da Operação Chequinho. Essa operação apura esquema de compra de votos em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Segundo o Ministério Público Estadual, em troca dos votos, a Prefeitura oferecia inscrições fraudulentas no programa Cheque Cidadão. Antony Garotinho era secretário do município e chegou a ser preso pela Polícia Federal. Agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, aqui no Jornal da Gazeta, você acompanha ao vivo a entrevista com Felipe Sabará, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Fim de semana bom para o Corinthians e Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Já para Palmeiras, São Paulo e Santos, olha, eles não têm o que comemorar não, né, Celso? Não mesmo, Estela, especialmente o torcedor santista como o Gamberini. O técnico Dorival Júnior não resistiu a mais uma derrota no Campeonato Brasileiro e foi demitido ontem do comando do Santos após perder para o Corinthians no Clássico de sábado. Tropeço também do São Paulo, que caiu diante da Ponte Preta em Campinas. O Palmeiras não perdeu, mas também não empolgou e deixou o campo vaiado após empate em 0-0 com o Atlético Mineiro. Vamos aos gols do final de semana, começando com a vitória do Corinthians, vice-líder do Brasileirão. Na Arena Itaquera, o Corinthians abriu o placar contra o Santos nessa cabeçada de Jô, completada pelo paraguaio Romero. 1-0 Corinthians. O segundo foi marcado pelo Jô nessa tentativa de meio atrapalhada de dar uma bicicleta e que mandou a bola para o fundo do gol. 2-0 Corinthians, placar final. Em Campinas, a Ponte Preta recebeu São Paulo e o único gol do jogo foi marcado pelo artilheiro Luca. Final Ponte Preta 1, São Paulo 0. Bom, o Corinthians vice-líder, mas é a Chapecoense que surpreende, né? Pois é, nós falávamos na segunda-feira passada, que era um feito histórico. Pela primeira vez na história, a Chapecoense liderava um campeonato brasileiro e pela segunda semana seguida, a Chapecoense está no topo da tabela, leva vantagem sobre o Corinthians no saldo de gols. A Chapecoense que venceu o Cruzeiro ontem lá em Belo Horizonte por 2-0. Pena, né, que venceu o Cruzeiro. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Felipe Sabará, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sobre a Cracolândia. Até já. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Felipe Sabará, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós vamos conversar, entre outros assuntos, sobre a Cracolândia, claro, né, secretário? Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês. Nós vimos as críticas à ação da Prefeitura na Cracolândia, que houve ação talvez precipitada de ter posto tanta polícia lá, quando lá há dois problemas. Há um problema de tráfico e um problema de uso de droga. O problema de tráfico é de crime, o problema de uso de droga é um problema de saúde.
Como é que está lá hoje? Porque a crítica que se faz à gestão do prefeito João Dória é que ele não acabou com a Cracolândia, ele criou novas Cracolândias. Bom, primeiramente, boa noite. É prazer estar aqui com você. Esse assunto é muito bom esclarecer. A gente tem falado bastante sobre isso, mas eu acho que cabe um passo atrás a falar um pouco sobre a situação de rua como um todo, né? Ou seja, a gente tem uma população que vive nas ruas grande, aumentando. Que números, tem alguma estatística sobre o número de pessoas que vivem na rua em São Paulo? Então, a última pesquisa oficial, né, foi feita pela FIPE em 2015 e contabilizou 15.905 pessoas. Mas isso foi em 2015. Com aumento a economia, do desemprego, economia parada. A gente estima mais de 20 mil pessoas, algo em torno de 25 a 30 mil pessoas vivendo em situação de rua na capital de São Paulo. E é claro que a dependência química permeia esses assuntos, eles cruzam muito, né? Então, é muito difícil você encontrar algum morador de rua, uma pessoa em situação de rua, que não faz uso de alguma substância para poder sobreviver nas situações intempéries que a própria rua causa. Eu sou uma pessoa que me dediquei muito, desde os meus 11, 12, 13 anos de idade, eu já frequentava as ruas de São Paulo justamente para atender essa população. E agora a gente vendo esse número crescer, precisamos fazer alguma coisa. E a Cracolândia, ela existiu durante 23 anos ali naquele quarteirão entre Dino Bueno, Helvécia, Cleveland. Ali, enfim, um absurdo o Estado ter permitido a gente chegar numa situação onde existia mais de 500 pessoas, já chegou até 1.200 pessoas em alguma noite. As noites calorosas. Mas o que mudou? Ela estava concentrada nesse quadrilátero, agora ela está concentrada na Praça Princesa Isabel e espalhada em outros pontos da cidade. Bom, ela não acabou. Veja bem, cabe uma análise um pouco mais aprofundada e detalhada do assunto. Para quem conhece essa questão do assunto, as outras Cracolândias já existiam. Né? São mais de 9 Cracolândias, pontos de uso de droga, principalmente o crack, que no Brasil, hoje o Brasil é o maior vendedor e consumidor de crack no planeta, e o segundo maior em cocaína. Então, para a pessoa que está em vulnerabilidade social, às vezes a única resposta para ela, uma fuga, né, é a questão da pedra do crack, que dizem os especialistas, e eu já convivendo muito com os anos com esse assunto, sabe que a pessoa vicia, geralmente no primeiro uso já o vício, né? Então, o que ocorreu ali na questão da ação que foi do governo do estado com a polícia foi uma intervenção naquele quadrilátero, naquele quarteirão, voltada aos traficantes, né? Então ali foi uma ação, na minha opinião, super bem sucedida, não houve feridos, foi cirúrgica a atuação, mais de 50 pessoas foram presas e não houve feridos, como a gente disse. E no caso da assistência social, a nossa responsabilidade é fazer a abordagem dessas pessoas e o acolhimento e o encaminhamento para diversas frentes, seja via saúde, ou seja, internação, seja via acolhimentos em comunidades terapêuticas ou em centros de acolhida tradicionais da própria prefeitura. Como é que os usuários de droga estão recebendo essa ação da prefeitura? Bom, o usuário de droga, em específico o crack, ele não está muito em condições de entender muito o que está acontecendo, né? Então, existe aí uma discussão daquela questão da internação compulsória ou não, claro. Mas para os familiares, eu conheço muitos familiares, atuo muitos anos nessa causa, para um familiar que tem uma pessoa em dependência química aí no crack, todo mundo sabe que é muito difícil você convencer uma pessoa a sair daquela situação, porque o uso do crack, ele implica em várias pedras por dia. Ninguém fuma uma pedra por dia. O pessoal vai de 10, 20, 30 até 50 pedras por dia, porque justamente o prazer da pedra de crack ele tem um tempo muito curto e a pessoa fica atrás disso. A gente sabe de depoimentos de pessoas que conseguem... E como vocês vão lidar com esse problema? Então, a questão da assistência social, a nossa secretaria, a minha secretaria, da qual eu sou responsável, ela já vem fazendo uma atuação ali na região, inclusive nas outras gestões, né? Só de equipes são 96 pessoas especializadas em abordagem dessas pessoas que vinham acontecendo naquele quadrilátero. O que aconteceu, e aí eu vou comentar aqui a minha percepção
quando houve essa ação policial, essas pessoas deixaram de ser reféns dos traficantes ali, porque ali era um sequestro, literalmente, urbanístico e um sequestro das pessoas. Ali ocorriam estupros diários, 24 horas por dia, aliciamento infantil, enfim, tráfico de influência, enfim, uma série de abusos aos direitos humanos daquelas pessoas ocorrendo à luz do dia, 24 horas por dia e por ano. O que a gente está fazendo com esse espalhamento que aconteceu, ou seja, as pessoas saíram daquele sequestro dos traficantes, é que agora facilitou a abordagem. Então, tem dois pontos de vista. Para quem vê as pessoas na praça ali, fala, poxa vida, agora trocou de lugar, mas não é bem isso que está acontecendo na prática, né? As equipes de abordagem estão tendo muito mais facilidade agora do que anteriormente. E a gente agora está dando as respostas adequadas, ou seja, hoje a gente montou lá uma estrutura com 25 containers de altíssima qualidade, que o pessoal está chamando de container, mas são unidades emergenciais de atendimento. Secretário, eu sei que o senhor ainda teria várias coisas para falar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.